Olá, boa tarde, pessoal, tudo bem? Eu sou a Franciele, da equipe da Agência de Inovação do UFPR, e é um prazer recebê-los hoje, nessa tarde. Espero que todos tenham uma ótima Masterclass. E, primeiramente, eu gostaria de agradecer a participação do nosso convidado muito especial, o Jean Gonçalves. Ele é um super parceiro da agência, sempre nos apoiando aí, nos auxiliando. Então, muito obrigado mesmo, Jean. E ele é CEO da agência IEP de comunicação digital. E hoje vai abordar um tema muito interessante que tem tudo a ver com o que a gente está vivendo na atualidade, que é como adaptar o seu negócio ao futuro das redes sociais. Vamos lá? Gia, é com você. Oi, Fran, tudo bom? Olá, pessoal, como é que vocês estão? Boa tarde para todo mundo. Boa tarde a toda a galera da Agência de Inovação. Um grande abraço para a galera da Agência de Inovação da UFPR. É um prazer imenso receber esse convite de novo para participar do Vai Lá e Faz UFPR. Quem já participou antes deste evento, ainda esse ano, se não me falha a memória, em junho teve a primeira edição do Vai Lá e Faz UFPR Online, e também dei um workshop de planejamento estratégico de comunicação. Tive a honra também de participar do Vai Lá e Faz presencial no ano passado, antes de toda essa loucura que a gente vem vivendo desde então, com essa pandemia, e coisas malucas aconteceram desde então, né? E isso impacta na nossa vida, isso impacta nos nossos negócios, isso impacta no comportamento dos nossos consumidores, dos nossos clientes, dos públicos que a gente atende. E eu quero falar um pouquinho desse comportamento com vocês hoje neste Masterclass, que é como posso adaptar o meu negócio ao futuro das redes sociais e que futuro é esse, né? Que futuro louco é esse? A galera que quiser ir interagindo no chat aqui do ladinho, mandando pergunta, fazendo algum comentário, eu vou estar lendo também durante a Masterclass aqui, comentando um pouquinho do que vocês passarem para a gente aqui, tá bom? Boa tarde, Arnoldo, meu querido, a Daiane, o Victor, obrigado, Lorenzo também, obrigado pela presença de todos vocês aqui. Temos 33 participantes hoje nessa Masterclass maravilhosa. Primeiro quero começar me apresentando um pouco mais. Para quem não me conhece, eu sou Jean Gonçalves, sou CEO e diretor de comunicação da agência IEP, que é uma agência de comunicação e marketing digital, e também sou coproprietário e diretor de relacionamentos da produtora de eventos Black Station, que a gente tem aí em Curitiba, inclusive com a Renata, que está aqui presente com a gente hoje. Morei em Curitiba durante um tempo, hoje eu passo a minha quarentena aqui no litoral sul do estado de São Paulo. Falo com vocês de Ilha Comprida, litoral sul do estado de São Paulo, aqui 40 graus, a 400 metros da praia, quase falecendo de tanto calor, e compartilhando um pouco desse momento com vocês, desse conhecimento. Primeiro, para a gente fazer uma introdução, eu vou compartilhar aqui minha tela com vocês um pouquinho. A gente vai falar um pouco dessa temática e a gente vai entender um pouco do comportamento do usuário, que já vem mudando desde o início das redes sociais e que agora, mais do que nunca, teve um salto, está tendo, né, passando por um processo de transformação. É um processo de transformação contínua, mas que acaba impactando nos nossos negócios, e aí essa é a parte mais interessante que a gente tem que ficar um pouco atenta. Deixa eu só deixar o chat aberto aqui para mim, do ladinho, enquanto eu faço a apresentação. Bom, já apresentei um pouco da agência, e a gente, para ir entender um pouco de como que a gente vai adaptar o nosso negócio ao futuro das redes sociais, a gente tem que voltar um pouquinho para o passado, né, das redes sociais. E aí a gente vai para os anos nostálgicos da galera que conheceu o Orkut lá em 2004, quando o Orkut nasce e bomba.
comprado pela empresa Google e desenvolvido por um dos seus engenheiros de programação. O Orkut, que foi o predecessor das redes sociais, a gente considera como a primeira rede social, ele nasce no que a gente chama na fase da internet 2.0, que foi a segunda fase da internet. Quem tem por volta ali dos seus 30 anos de idade, muito provavelmente vai se lembrar da primeira fase da internet, que nasce na década de 90, com o MS-DOS, né, com o Microsoft DOS. Então, aquelas telas em preto, onde você só conseguia acessar algumas informações por comandos, executar alguns programas através de comandos de computador. E a internet, ela já existe ali, ela começa a ter uma revolução ali em torno de 1996 a 98, com o nascimento dos navegadores, os primeiros navegadores. E aí vem, claro, o Internet Explorer, um dos primeiros. E o navegador, ele permitiu que os usuários na internet, né, pudessem acessar sites. E aí nascem os primeiros sites. Por volta ali dos anos 2000, 99, anos 2000, já nascem sites que ficaram muito famosos. O UOL foi uma das primeiras empresas aqui no Brasil que desenvolveu os primeiros sites. Eu me lembro do humortadela.com, que era um site de humor, de vídeos, de animação, que nasceu, se não me engano, por volta de 2001, 2002, pelo servidor da UOL. E você tem uma característica da internet 2.0, onde você tinha muito fórum de discussão. Então existiam fóruns, tem o fórum do hardware, que existe até hoje, inclusive, há mais de, vai fazer praticamente 30 anos que existe o fórum do hardware. Para quem é aficionado em informática. Existiam outros fóruns também que bombavam na época. Um dos mais conhecidos, que foi um fórum mais de perguntas e respostas, foi o Yahoo Respostas, criado pela empresa Yahoo. Também bombou muito na internet na época da internet 2.0. E o Orkut, como a primeira rede social, ela nasce com uma característica muito de fórum. Quem pegou essa época do Orkut lembra das comunidades. Né? E aí as comunidades, você ia lá, criava um tópico na comunidade, um tópico de discussão, que as pessoas iam comentando dentro daquele tópico de discussão. Isso era nada mais que um fórum. Né? Mas você já tinha uma ideia de interação entre as pessoas, exclusivamente no meio digital, que é o que faz a rede social nascer, que é o que faz o Orkut se tornar a primeira rede social. Ela tem uma mudança muito brusca ali em 2010. 2010, o Facebook, que já havia nascido antes, ganha a sua tradução em mais de 70 idiomas, incluindo o português. E aí vem o Facebook com toda a força, e é o fim do nosso falecido Orkut. O Facebook, ele tem uma característica mais revolucionária. O dinamismo da rede social do Facebook faz com que as pessoas passem mais tempo dentro da rede social. Então você tem um consumo de informação muito maior, né, uma dinâmica de informações muito maiores. Isso que eu estou falando do Facebook de 2010, que não é o mesmo Facebook que a gente usa hoje em dia. Ele sofreu muitas alterações, muitas mudanças ao longo desses últimos 10 anos. E o Facebook meio que vem para ficar, meio que nasce para ficar. Né? Ele toma o seu lugar ali como a rede social mais utilizada no mundo, até 2007, quando o Instagram passa o Facebook em número de usuários cadastrados e ativos dentro da rede social. Mas a gente já fala um pouquinho do Instagram. O Facebook, ele tem essa característica mais dinâmica, ele perde um pouco essa característica do fórum de discussão, porque não existem tópicos de discussão dentro do Facebook. Existem as postagens, as publicações, e ali você vai ter discussões, entre aspas, nos comentários. Né? Mas os comentários têm uma característica muito interessante. Por ter
esse dinamismo todo dentro da plataforma, a tendência é que os comentários sejam mais curtos. Quem pegou a época do Orkut vai se lembrar muito bem que os tópicos de discussão dentro das comunidades no Orkut, os comentários dentro dos tópicos eram textos muito mais longos, as pessoas digitavam mais, elas argumentavam mais. No Facebook, com o dinamismo da plataforma, a gente perde essas discussões mais profundas e entra numa área de discussão mais superficial, com comentários mais rasos, superficiais, comentários mais curtos, né? Onde você não entra de fato em um debate como existia antigamente na época dos fóruns da internet 2.0. Então você tem essa grande diferença dessas duas redes sociais. O Facebook ele nasce na internet 3.0. Basicamente, ele marca o nascimento da internet 3.0, dessa terceira fase da internet, que é essa internet mais dinâmica. A partir daí, os fóruns começam a ficar um pouco de lado, os blogs começam a ficar um pouco de lado, você tem um boom do Facebook muito grande, um boom do YouTube muito grande, um consumo de audiovisual muito maior a partir de 2010. Mas, Jean, o que isso tem a ver com o comportamento do consumidor da minha empresa? Praticamente tudo. Quando a gente trata de redes sociais dentro do meu negócio, dentro da minha empresa, eu tenho que entender qual é o comportamento do meu público-alvo. Eu tenho que primeiro entender quem é o meu público-alvo da minha empresa, aonde ele se encontra, porque hoje em dia existe mais de uma plataforma, existem mais de um ambiente virtual dentro da internet, onde você pode encontrar públicos diferentes e você precisa identificar onde teu público-alvo está. A partir daí, você precisa entender qual é o comportamento desse público-alvo dentro da rede social que ele mais consome. Tá? Então, isso é muito importante. O comportamento de quem usava o Orkut era passar algumas horas por dia, não eram muitas horas, eram algumas horas por dia, comentando os tópicos das comunidades e criando depoimentos, mandando scrapbooks para os seus amigos, jogando Vila Mágica, Colheita Feliz e usando Buddy Pock. No Facebook, você já tem um dinamismo muito maior de informação, portanto, o comportamento do usuário muda. E, por que não, o próprio público-alvo também muda. Muita gente não se adaptou ao Facebook, e aí a gente pode classificar da galera acima dos 30 anos que não se adaptou muito bem ao Facebook e que acabaram partindo futuramente para outras alternativas dentro do mundo das redes sociais. Ainda falando um pouquinho do passado, e vocês podem mandando perguntas aqui no chat que eu vou comentando acerca do tema, mas ainda falando um pouquinho dessa transição na internet 3.0, que começa ali de 2010 e vai até 2018, 2019, a gente tem um boom de outras redes sociais, como o próprio Twitter, que já existia, também quase na mesma idade do Facebook, mas onde você tem um comportamento de usuários também bem diferente. Ali o dinamismo no Twitter de informação é muito maior, você tem um limite de caracteres, que hoje é 240 caracteres, já foi 120 caracteres no passado. Você tem os trending topics e as hashtags do Twitter que plausam quais são os assuntos que estão mais comentados, estão sendo mais comentados, estão mais em voga no momento, no Brasil e no mundo, e isso acaba influenciando também em algumas campanhas publicitárias dentro das redes sociais e até fora das redes sociais. Você também tem o nascimento do Instagram e o crescimento dele tão grande, onde ele se torna a maior rede social, hoje a maior rede social em número de usuários ativos do mundo. E você tem um Instagram com uma característica mais diferente, você tem um Instagram com uma característica mais visual, portanto, a comunicação ali é feita através de fotos e vídeos, mas você já tem uma transformação do Instagram de 2019 para cá,
onde você tem a criação do IGTV, é uma ferramenta dentro da plataforma onde você possibilita que os usuários assistam vídeos com mais de 1 minuto. Antigamente, você só conseguia ver no Instagram vídeos de até 59 segundos. Agora, você tem a possibilidade de ver vídeos até 30, 40 minutos dentro do IGTV. E algumas pessoas consomem vídeos de longa duração dentro dessa ferramenta na plataforma. Então, você já tem uma alteração do comportamento do consumidor. É muito importante a gente prestar atenção na característica de cada uma dessas redes sociais, no comportamento dos usuários dentro dessas redes sociais, para você entender como que a tua empresa pode alcançar e conversar, se comunicar com aquele público. Isso é muito importante. É quase um estudo antropológico, mas uma antropologia digital, uma antropologia mais diferente. Boa tarde, Daiane Rossi. Boa tarde, Victor. Obrigado pela presença de todos vocês aqui. Bom, você tem o nascimento do LinkedIn, que é uma das novidades mais interessantes dos últimos anos, uma rede social específica para networking, uma rede social extremamente boa para quem quer trabalhar uma comunicação B2B, business to business, ou B2C também, business to consumer, dependendo do teu público-alvo. Então, o LinkedIn nasce com esse objetivo. Ele tentou aos trancos e barrancos pegar nos seus primeiros anos, não era muito dinâmico, não tinha uma experiência do usuário muito legal, um design muito, muito bem feito pensando na experiência, até que ele recebe algumas rodadas de investimentos na empresa e passa a contar com alguns profissionais que desenvolveram melhor a plataforma na questão da experiência do usuário, e hoje a gente tem o LinkedIn aí como uma das 4 redes sociais mais usadas no Brasil. Se não me engano, ela ainda está em 4º lugar, mas o 4º lugar é muito bom para uma rede tão nova quanto o LinkedIn. Nova no sentido de nova da gente usar constantemente, usar diariamente. Eu sou muito fã do LinkedIn. Quem estava acompanhando ali no início, eu estava compartilhando a tela na hora que vocês estavam aguardando. Eu até dei uma olhadinha ali no LinkedIn, porque estava querendo ver se eu tinha alguns vídeos ali salvos para mostrar para vocês. E tem uma característica completamente diferente e um público-alvo completamente diferente dentro dessa rede social. Ali sim você encontra um público mais velho, então acima dos 30 anos, geralmente em cargos mais de gestão, de coordenação, de planejamento, alguns cargos táticos também, né, mais práticos, mais usuais. E você tem ali um nicho muito interessante para trabalhar, dependendo do público-alvo que a tua empresa quer alcançar nas redes sociais. Todas essas redes, na internet 3.0, desenvolveram uma coisa que hoje a gente chama de ads, que é a publicidade dentro dessas plataformas, dentro das redes sociais. Então aí você tem a possibilidade, desde o Facebook, de impulsionar publicações através da sua página, da página da sua empresa, até impulsionar conteúdos no Instagram. Você impulsiona hoje conteúdos no LinkedIn, você impulsiona conteúdos no Twitter, você tem o YouTube também com uma ferramenta de ads muito interessante, onde você, claro, vai utilizar mais do audiovisual, mas dependendo do teu público-alvo é uma oportunidade interessante para a tua empresa. O YouTube cresceu bastante nesses últimos anos também, então a gente tem ali uma guerra. Ela pode ser considerada, sim, uma rede social, porque hoje em dia ela está adicionando mais ferramentas de interação do público dentro da plataforma, mas eu ainda considero, apesar dos pesares de ter várias discussões um pouco controversas, ainda considero pessoalmente o YouTube uma plataforma de vídeo mesmo, e não de conteúdo audiovisual, e não uma plataforma de rede social, mas a gente tem como utilizar ele com a sua publicidade
para atingir o nosso público-alvo. Nosso público-alvo está passando horas e horas dentro do YouTube, então a gente pode estar trabalhando isso também dentro desse nicho de redes sociais. E aí a gente tem, de 2018 para cá, uma revolução na internet. E aí não falando só de rede social, que é a internet 4.0. A gente está vivendo agora o encerramento, um período de transição, o encerramento do que a gente chama da internet 3.0, e essa transformação para a internet 4.0, que é exatamente o futuro das redes sociais, que é o qual o nosso negócio tem que se adaptar. Tá? Então, parando de pensar um pouco no passado e indo um pouco mais para o futuro, a gente tem hoje uma coisa que a gente tem que prestar muita atenção dentro das redes sociais, que é o comportamento do algoritmo das redes sociais. Tá? Então, se você não tem interesse, se você não tem a possibilidade de estar trabalhando com redes sociais, você mesmo, eu tenho uma empresa, tenho um negócio, mas não tenho tempo para estar fazendo isso. Contrata um profissional da área ou contrata uma agência de comunicação, mas entenda que o profissional que vai trabalhar isso, ele tem que entender do comportamento do algoritmo nas redes sociais. Tá? O algoritmo nada mais é que o código que está trabalhando atrás da plataforma. Então, no mundo invisível, onde a gente não vê, existem uma série de códigos que ditam o comportamento da rede social e, portanto, conduzem o comportamento dos usuários na plataforma. Então, trabalhar com rede social, ela querendo ou não, esse trabalho, querendo ou não, é uma ciência quase exata, apesar de antropológica, quase exata. Digo quase exata por quê? O comportamento dos usuários nas redes sociais é, sim, influenciado pelo algoritmo. Então, o comportamento que as pessoas têm no Facebook, que os usuários têm no Instagram, têm no Twitter ou têm no LinkedIn, é muito conduzido pelo algoritmo da plataforma. Está muito conduzido. Por isso que eu digo que é quase exata, não é 100% exata, não é uma ciência 100% exata, mas é quase exata. E isso a gente tem que prestar muita atenção. Deixa eu só ficar um pouco de olho aqui no horário para não matar nenhum conteúdo. Entender esse algoritmo é importante porque o algoritmo faz com que a gente entenda o comportamento dos usuários nessas plataformas. Não sei se ficou claro para vocês, mas esses códigozinhos por trás da plataforma vão dizer um pouco como é que funciona esse comportamento. E a partir daí, a gente tem a internet 4.0 com ferramentas dentro da internet e, claro, dentro das redes sociais, que acabam revolucionando e muito esses comportamentos. Um dos exemplos que, na verdade, já vem de uns anos para trás e agora vem ganhando força cada vez mais, é a inteligência artificial comandando os algoritmos das redes sociais. O que é a inteligência artificial? É uma ferramenta que existe uma pré-programação, ela tem um objetivo, então o objetivo é conduzir o comportamento dos usuários no Facebook com base em tais diretrizes, nas diretrizes que o desenvolvedor escolher. Só que a inteligência artificial tem a capacidade de aprender com cada um dos usuários qual é o teu comportamento, enfim, o que ele pode estar fazendo para melhorar a experiência do usuário dentro da plataforma. E a gente entende por melhorar a experiência do usuário dentro da plataforma como eu faço para esse usuário passar mais tempo dentro da plataforma. As redes sociais têm um único objetivo: fazer com que os usuários passem o maior número de horas possíveis dentro da rede social. Tá? Por quê? Quanto mais tempo eu passo dentro do Facebook, mais publicidade eu consumo, maior a probabilidade de eu comprar um produto, adquirir um serviço através da plataforma,
Ou seja, quer dizer que a plataforma vai ganhar dinheiro com essa venda publicitária para mim. Tá? Então, o principal objetivo das redes sociais é que você fique realmente viciado. Existe um artigo muito interessante, que eu não vou me lembrar o nome agora, mas quem quiser pegar meu contato no final, entrar em contato comigo, eu posso estar passando para vocês, de um estudo de uma universidade americana, e tem um antropólogo agora, não me lembro o nome dele, porque ele é da Coreia do Sul, ele é um sul-coreano, só que ele estuda muito redes sociais e comportamento das redes sociais, e ele fala uma frase que eu acho fantástica. Só existem 2 mercados no mundo onde o cliente é chamado de usuário: o mercado de drogas e o mercado da internet, o mercado digital, o mercado das redes sociais. Então, quando a gente chama de usuário, tem um pouco esse sentido de ser viciado, de haver um vício, de haver um sistema tecnológico envolvendo a plataforma que vai fazer com que você passe horas e horas e horas e horas, não pare de olhar para o celular, não pare de olhar as notificações, não pare de ver os comentários, não pare de curtir as publicações, não pare de compartilhá-las, enfim. Então, a ideia da plataforma é essa. Como que eu posso usar isso para o meu negócio? Entender o comportamento desse algoritmo agora comandado por uma inteligência artificial. Tá? Entender que se o objetivo da plataforma é fazer com que os usuários passem mais tempo dentro dela, quer dizer que a plataforma tem que apresentar conteúdos para esse usuário, conteúdos que ele goste, conteúdos que façam parte do círculo dele. É onde a gente cria o que a gente chama de bolhas nas redes sociais. Então, se você costuma visualizar vídeos de gatinhos e de animais fofos no Facebook, o Facebook vai te trazer cada vez mais fotos e vídeos de gatinhos e animais fofos. Tá? Seguindo essa lógica, eu preciso entender que tipo de conteúdo o meu público-alvo gosta de consumir nas redes sociais. Essa é a principal chave para você trabalhar a rede social com êxito na tua empresa. Então, meu público-alvo tem de 20 a 25 anos, 70% masculino, consome muito Facebook. O que eu preciso saber dele? Eu preciso saber qual que é o posicionamento político dele, se ele é conservador ou se ele é liberal, se ele é esquerda, se ele é direita, se ele é centro. Sim, porque isso influencia inclusive no conteúdo que ele consome. Se ele é muito conservador, ele vai consumir muitas postagens, muitas publicações dentro do Facebook que são conservadoras, que têm um teor conservador. Quando eu for fazer o meu ads, quando eu for impulsionar a minha publicação, criar o meu anúncio no Facebook, é importante eu colocar nos interesses do meu público que ele gosta de postagens de política, que ele gosta de postagens do Bolsonaro, que ele gosta, ou não, que ele gosta de gatinhos fofos, que ele gosta de vídeos de animais. Então, esses interesses têm que estar incluídos dentro, e a ferramenta de ads, tanto do Facebook, do Instagram, do LinkedIn, do Twitter, elas dão essas opções para que você direcione a tua publicação, o teu impulsionamento para esse público específico. Então é importante você entender do que ele gosta. Meu público-alvo é mulher acima dos 30, gosta de ver receita no Facebook. Gosta de ver receita de culinária no Facebook. Então eu preciso saber que tipo de receita, inclusive. Gosta de ver mais doce, gosta de ver mais salgado? Quanto quanto mais refinadas as informações que você tiver sobre o comportamento do teu público-alvo nas redes sociais, maior a chance de você aproveitar aquele dinheirinho que você vai colocar na plataforma para impulsionar o seu conteúdo, para impulsionar a venda do serviço da tua empresa, a venda do produto da tua empresa. Então, essas questões são muito válidas hoje e são cada vez mais válidas, serão cada vez mais válidas
nos próximos anos. Entender o comportamento do seu consumidor é fundamental. Cada vez mais, no mercado de trabalho, o profissional que se especializar nessa antropologia digital, em entender o comportamento das pessoas e lembrar que o comportamento das pessoas na internet é quase totalmente manipulado pelos algoritmos, manipulado pelas ferramentas das plataformas e agora por inteligências artificiais, é importante para você direcionar qualquer ação publicitária que você queira fazer dentro da internet, não só das redes sociais. Davi Aleph colocou Byung-Chul Han, é o nome do sul-coreano antropólogo. Muito obrigado, Davi, pela contribuição. O Arnoldo, o que você achou do filme da Netflix sobre rede social? Dilema, né? Maravilhoso, Arnoldo, é incrível. Assim, parece teoria da conspiração, mas na verdade não é, tá? Esse filme da Netflix, ele retrata muito bem o comportamento do algoritmo e os impactos negativos sociais que as redes sociais têm hoje em dia. Inclusive, esse antropólogo sul-coreano fala no artigo dele que não existe rede social, porque de social não tem nada. É uma rede, mas ela não tem nada de social. O que a gente, dentro da antropologia, entende por rede social é uma rede de pessoas, uma comunidade de pessoas que se comunicam entre si com pensamentos diferentes, gostos diferentes. E aí você tem dentro dessas bolhas que as redes sociais criam, com base nesses algoritmos, no teu comportamento ali dentro, nos teus gostos, ele só vai te aproximar de outras pessoas que gostam da mesma coisa que você, se interessam da mesma coisa que você, exatamente com o objetivo de você passar mais tempo na plataforma. Mas até que ponto isso enriquece culturalmente a nossa convivência na internet? Né? Como nos enriquece culturalmente isso? Eu acho que esse é o grande dilema. A Patrine Tielli ouviu essa frase lá no comentário, o Dilema das Redes. Esse documentário é muito bom, quem ainda não assistiu, tem na Netflix, assista, por favor. Daiane também assistiu, olha lá, muito bom. Arnoldo, você acha que a publicidade dentro das redes já é a mais utilizada? Arnoldo, com certeza é a mais utilizada. Tá? Ali você vai ter dois ambientes diferentes. Você vai ter o Google Ads, que é a publicidade dentro do Google, dentro da plataforma do Google, que também tem um algoritmo muito parecido, tá? Conforme as coisas que você vai pesquisando no Google, ele vai te trazendo resultados semelhantes àquilo que você pesquisou, tá? Cada vez mais. Então, ele vai entendendo um pouco do que você gosta, o que você gosta de comer, o que você gosta de assistir, o que você gosta de pesquisar, o que você gosta de ler, o que você gosta de comprar. E ele vai absorvendo essas informações e trazendo esses interesses em comum, essas informações em comuns, produtos em comuns, filmes em comuns, enfim, para você a todo momento. Tá? Então, o Google também está dentro um pouco dessa jogada do algoritmo que te coloca um pouco na bolha. Quando a gente fala de adaptar o meu negócio ao futuro das redes sociais, é entender que cada vez mais você precisa entender e estudar o teu público-alvo. Tá? E, claro, o algoritmo das plataformas. Então, entender as plataformas, entender as redes sociais, como que elas funcionam, como que esses algoritmos funcionam. Se você não tem muita experiência com isso, não quer arriscar, com certeza eu vou falar para você contratar um profissional da área ou contratar uma empresa da área especializada. Mas as redes sociais vão passar por grandes mudanças nos próximos anos. Não só por causa da inteligência artificial, ela passou já por uma mudança muito grande que se aplica ao momento em que a gente vive agora. Cada vez mais ela adaptou durante esse ano, todas as redes sociais adaptaram durante esse ano a possibilidade de você fazer streaming ao vivo. Então você tem muito mais ferramentas hoje para você poder
fazer uma transmissão ao vivo, fazer uma live no Facebook, no Instagram, no LinkedIn, que inclusive não existia essa função antes e agora é muito mais aprimorada. A pandemia trouxe esse ano essas revoluções que vão ficar para o resto da história dessas redes sociais. Nos próximos anos tende a acontecer uma comunicação maior entre as redes sociais. Tá? Então, isso já existe, isso já acontece, mas nos próximos anos com uma maior intensidade. Não existe privacidade na internet. A partir do momento que você está, né, você tem um computador, você tem um celular conectado à internet, você não tem privacidade. As empresas estão, sim, antenadas nos teus gostos, nas tuas pesquisas, antenadas também um pouquinho do que você fala. Quem nunca se pegou falando sobre um livro e, de repente, do nada no Facebook veio uma propaganda de um livro, mas você nem pesquisou ele. Você só comentou com um amigo, estava com o celular na mão, e de repente, magicamente, aparece esse livro para você comprar num anúncio no Facebook. Então, uma realidade é certa. A gente não tem privacidade dentro da internet. Isso não é dentro só das redes sociais, tá? É dentro da internet. A gente vai viver, muito provavelmente, essa é uma análise um pouco minha, agora já existe, já está começando a existir um movimento dentro das redes sociais de resistência a esses algoritmos, de resistência a essas bolhas. Então são movimentos mais sociais, movimentos até que a gente pode considerar políticos, e que vão acabar influenciando nessas plataformas, nas redes sociais em si. Tá? Então teve recentemente um boicote grande das empresas ao Facebook e ao Instagram por terem conteúdos de discurso de ódio rolando na plataforma, e aí aparecia uma publicidade da Coca-Cola, aparecia uma publicidade de um produto da Johnson, entendeu? E aí a gente tem um movimento de boicote muito grande das maiores empresas do mercado, incluindo Coca-Cola, Mondelez, tá? Boicotando, parando de patrocinar conteúdos, de impulsionar conteúdos no Facebook e no Instagram, exigindo que a empresa tenha uma política melhor para selecionar os conteúdos que vão para a plataforma. Então, selecionar esses conteúdos de ódio, selecionar esses conteúdos de pedofilia, sexo explícito, enfim, violência. Então, muito provavelmente esses movimentos sociais e políticos nos próximos anos vão alterar muito o comportamento dessas plataformas. Você, quanto empresário, quanto empreendedor, ficar atento em todos esses movimentos e o que acontece com essas redes sociais é super importante. Lorenzo, políticas de cancelamento, toxicidades das redes e fake news. De que maneira isso afeta as campanhas de publicidade? É o que a gente estava falando praticamente agora, Lorenzo. Fake news, a gente tem um exemplo muito claro. A nossa empresa, a agência IEP, hoje está fazendo algumas campanhas impulsionadas no Facebook e no Instagram de candidatos a vereador e a prefeito municipais, né, nas eleições 2020. E a gente já viu essa mudança agora nessa campanha. Em 2016, todo mundo se lembra do que aconteceu com aquela polêmica do Facebook com a Cambridge Analytica, onde o Facebook vazou algumas informações ou foram vendidas, enfim, para uma empresa que trabalha com dados eleitorais, que é a Cambridge Analytica, uma empresa europeia, que utilizou esses dados do Facebook para poder direcionar conteúdos na plataforma para o Donald Trump, né, para o candidato Donald Trump em 2016. E aí acontece uma coisa muito louca. Donald Trump ganha. O candidato que era um dos mais improváveis na época ganha, inclusive com uma campanha de fake news que foi denunciada e
investigada já pelas autoridades americanas. Enfim, está em processo ainda, mas já foi comprovado que existiu uma série de campanhas de fake news. Essas campanhas de fake news se aproveitaram dos algoritmos, do comportamento da plataforma, do Facebook e do Instagram, e das informações que a Cambridge Analytica pegou ali do Facebook sobre o comportamento dos usuários. E aí, por isso, eles conseguiram direcionar todos esses conteúdos para o público certo. E com certeza isso fez com que o Donald Trump ganhasse a eleição de 2016. Vários estudiosos já afirmaram isso ao longo desses últimos anos, inclusive estudiosos da área de política. E aí você tem uma mudança de 2016 para cá no Facebook e no Instagram. Hoje, para você impulsionar um conteúdo nas eleições municipais, e claro que vai acontecer nas próximas eleições presidenciais, você precisa confirmar a tua identidade para o Facebook. Então, você tem que mandar foto frente e verso do teu RG, você segurando o teu RG, tipo Nubank, Pique Nubank, para você confirmar a tua identidade para o Facebook. Eles analisam e confirmam ou não a tua identidade. A minha foi negada 2 vezes, na terceira eu consegui fazer com que eles confirmassem minha identidade. Depois disso, você tem que criar um selo para o seu candidato. O selo para o candidato que você está trabalhando, que você vai impulsionar algum conteúdo dele e tudo mais, tem que conter o CNPJ do teu candidato. Cada candidato tem um CNPJ, tá, gente? Então tem que ter o CNPJ do candidato, a razão social do candidato, o número de telefone que está vinculado ao CNPJ do candidato, o endereço que está vinculado ao CNPJ do candidato, um site com o nome e o domínio no nome do candidato, e um e-mail com o mesmo domínio do site, também no nome do candidato, tudo isso vinculado ao CNPJ daquele candidato. Tá? E você também tem que comprovar residência, tem que apresentar o comprovante de residência. Tudo isso para eles liberarem um selo para que você possa impulsionar conteúdos políticos dentro do Facebook. Por que o Facebook fez isso? Tudo nasceu daquela polêmica da Cambridge Analytica em 2016. Agora você tem que comprovar que você mora no Brasil, que você mora inclusive na cidade do teu candidato, que o teu candidato tem todas as informações vinculadas ao CNPJ dele e que, portanto, o dinheiro desses impulsionamentos vai sair da conta bancária vinculada do CNPJ deste candidato. Tá? Tudo isso para quê? Para que nenhuma outra pessoa, além das que trabalham para o próprio candidato, das que têm acesso a todas essas informações do próprio candidato, consigam impulsionar fake news ou consigam impulsionar qualquer outro tipo de conteúdo durante uma campanha eleitoral e que pode influenciar nos resultados de uma campanha. Tá? Então, são ferramentas para tornar esses impulsionamentos mais seguros. Carlos Medeiros, a LGPD não tende a combater o uso abusivo dos dados pessoais? Sim, Carlos. Lei Geral. Eu não me lembro agora qual é o significado da sigla. Se alguém quiser nos esclarecer aqui no chat, vai ajudar bastante. Mas, basicamente, a LGPD é uma lei que pretende... Lei Geral de Proteção de Dados. Valeu, Arnoldo. Obrigado. É uma lei que pretende guardar, né, mais a privacidade dos usuários ou dos consumidores, dos navegantes, dentro da internet. Tá? Não só dentro das redes sociais, mas dentro da internet como um todo, em especial e-commerce, né, onde você tem os teus dados vinculados a informações bancárias, cartão de crédito, enfim. Então, essa LGPD tende a combater esse uso abusivo dos dados pessoais. Só que, aí respondendo ao Carlos, na minha visão, e até conversando esses dias com um amigo meu que é advogado e que trabalha em meios digitais, trabalha com Altex e tudo, na minha visão e até na visão dele, essa lei ela ainda não protege de forma correta, de forma íntegra, essas informações,
porque essas informações ainda estão sob a autoridade da plataforma. Então, a plataforma está comprando, basicamente, esses seus dados. Ela detém o teu CPF, ela detém o teu RG, ela detém a tua senha, ela detém a tua data de nascimento, os teus gostos, se você gosta de gatinho, se você gosta de cachorrinho. Então, eu não sei até que ponto a LGPD vai conseguir proteger a gente desse uso abusivo dos dados pessoais. Eu acho que a gente tem um grande desafio pela frente, uma grande batalha pela frente na internet para nos proteger dessas grandes empresas do meio digital. E aí não falo só das redes sociais, tá? A gente tem outras grandes empresas por trás dessas redes sociais que também se beneficiam e muito dos nossos dados. Salvo um exemplo muito claro que a gente faz quando trabalha com e-commerce, por exemplo, você já recebeu, muito provavelmente, um e-mail de alguma loja que você tentou comprar alguma coisa e, de repente, desistiu. E essa loja ela vai entrar em contato com você por e-mail, ela vai te enviar um e-mail com um cupom de desconto, por exemplo. Você tentou comprar uma TV nova, no final das contas, você estava até com a TV no carrinho de compras e tal, aí fala, melhor não, vou esperar Black Friday. Aí fecha a abinha ali do e-commerce e de repente, dali uma semana, você recebe um e-mail daquela loja te dando um cupom de 20% de desconto para comprar aquele mesmo televisor que você colocou no carrinho de compras. Isso é o que a gente chama de remarketing. É a empresa insistir para que você compre aquilo. Existe um sistema por trás desses e-mail marketings, e aí eu conheço alguns deles, porque já trabalhei com alguns. Eles literalmente detêm todas as informações possíveis que vocês imaginarem. Então, através do teu e-mail, ela consegue puxar o teu CPF, que consegue puxar o teu endereço, que consegue puxar o teu WhatsApp, o teu número de telefone, e a partir disso a empresa pode criar diversas estratégias para entrar em contato contigo de novo, de alguma forma, e vender aquele produto, aquele serviço que você desistiu de vender, ou vender mais do que você já comprou daquela loja. Então, e agora existe um sistema também bancário de crédito, eu não vou me lembrar agora o nome do sistema, que é vinculado junto ao Serasa, junto a essas empresas de consignados, de crédito, enfim, que também vinculam todos esses dados digitais pessoais que a gente tem à sua situação bancária, à sua situação de crédito, ao teu score no Serasa, né? Cruzam esses dados e conseguem dar para as empresas que contratam esse serviço, contratam esses sistemas, possibilidades infinitas de chegar em você de mansinho e quando você menos esperar, você está comprando aquela TV de 50 polegadas, que na verdade você nem precisava, e nem estava tão barata assim, mas ela conseguiu vender para você. Então, a gente tem um futuro bem difícil pela frente aí. O Paulo Faveiro Severo, qual modelo de negócio se adapta melhor a esse contexto? Venda de mídia, propaganda, afiliados, lançamento, produtor ou branding para sua marca? Paulo, de novo, depende que negócio que você tem e qual o teu público-alvo. Tudo vai depender desse comportamento. É muito relativo. Mas se for falar de um contexto geral, se é que eu entendi bem a tua pergunta, qual modelo de negócio se adapta melhor a esse contexto? Eu aposto numa questão mais humanitária, porque eu sou um pouco... trabalho muito com rede social, mas sou um pouco crítico de todas essas questões que eu acabei de falar para vocês aqui. Eu coloco o branding como um dos que melhor se adaptam a esse contexto.
E eu acho que uma das melhores estratégias para você trabalhar no teu negócio, para quem não entende muito bem, branding é o trabalho de marca mesmo, a construção de marca, trabalho de marca nas redes sociais. Branding leva tempo para você fazer, você não consegue fazer branding em um ano, por exemplo. Você precisa de um bom tempo e de um bom planejamento estratégico para construir um branding legal, uma marca legal na internet, mas isso é possível. Hoje em dia as marcas têm personas e a gente precisa ficar atento a isso. Então a Magazine Luiza tem a Magalu, a Casas Bahia agora tem um baianinho renovado, né, um baianinho mais jovem. Quem viu na internet, na televisão, já tem um redesign do mascote deles, mas eles não são mais uma empresa. A Magazine Luiza não é mais uma empresa, ela é a Magalu. A Casas Bahia já não é mais a Casas Bahia, é o baianinho. Então, você conversa com o baianinho, você interage com o baianinho. Você pode gostar do baianinho e pode querer ser amigo do baianinho. E essa aproximação de marca usando uma persona, usando um boneco, um fantoche, vamos colocar assim, com os usuários, o consumidor dentro das redes sociais, é um bagulho muito louco, porque a pessoa gosta do baianinho, quer ser amiga do baianinho, e ela vai comprar as coisas do baianinho. Se o baianinho chega para ela e fala, olha, tem uma TV muito da hora aqui, uma Smart TV show 4K por tal preço, compra agora. Ela vai comprar porque o baianinho tá falando com ela, não é a Casas Bahia que tá falando com ela, é o baianinho que tá falando com ela. Então você tem você tem essa questão da persona muito em voga hoje nas redes sociais e que vai aumentar cada vez mais nos próximos anos, já vem aumentando e vai aumentar cada vez mais. Essas personas têm posicionamentos, inclusive políticos. Então você tem a Magazine Luiza através da Magalu abrindo um número de vagas X para contratar só profissionais negros. E isso é um posicionamento social e político muito firme. É muito claro e muito firme. E não é a Magazine Luiza que está tomando esse posicionamento nas redes sociais, é a Magalu. E as pessoas compram porque o público-alvo da Magazine Luiza apoia a causa negra. Não é à toa que eles fizeram isso. Eles apoiam a causa da igualdade dos negros, então do empoderamento negro. Então você tem uma marca que está fazendo uma coisinha boazinha, porque eles apoiam o empoderamento negro e tudo mais. Não, gente, é tudo estrategicamente pensado. É tudo estrategicamente pensado para se vender. A gente está falando de empresa, a gente está falando de capitalismo. Né? A gente está falando de um negócio que tem por objetivo ter lucro. Portanto, ele vai usar de um posicionamento social e político forte através da sua persona nas redes sociais para poder atrair a atenção do teu público, portanto ganhar mais fãs. Isso é um trabalho de branding. Por isso que eu falo que dentro desse qual modelo de negócio se adapta melhor a esse contexto, quando o Paulo pergunta isso aqui no chat, por isso que eu dou o branding como muito provavelmente a melhor estratégia que você tem, a mais demorada e mais complexa, mas com certeza a melhor estratégia que você tem para trabalhar a tua venda dentro das redes sociais da internet. 15 horas e 24 minutos, eu falei bastante, decidi não passar os slides que eu tinha colocado aqui à frente, porque tinham conteúdos que até casavam um pouco sobre o que eu queria falar, mas acabei desenvolvendo uma linha de raciocínio um pouco diferente com base nos comentários aqui, e que eu achei que casou legal. A gente ainda tem 6 minutos até o encerramento, 15, na verdade 5 minutos, até as 15h30. Passa muito rápido. Isso aí, Arnoldo, passa rápido mesmo. Quem quiser pode fazer pergunta aqui no chat agora sobre o que eu falei. Se tiver alguma dúvida, eu vou respondendo vocês. Se quiser fazer algum comentário também, vou respondendo vocês aqui.
A pessoa também pode abrir o áudio, tá? A galera da Agência de Inovação está me falando aqui agora. Quem quiser abrir o áudio para fazer uma pergunta, abre o microfone aí. Só clicar no mute do Zoom. Eu tô aqui para responder vocês, gente. Pode mandar. Arnoldo, obrigado mesmo pela presença. Arnoldo, um conhecido aí, conhecido quase parceiro meu. Quero agradecer, aproveitar de novo a oportunidade de agradecer a galera da Agência de Inovação, da UFPR, em nome do professor Carlos Yamamoto. Arnoldo, obrigado mesmo, meu querido. Obrigado mesmo. Quero agradecer também a Renata, da Agência de Inovação, minha grande amiga, a Fran, que estava aqui com a gente, fez a introdução do nosso Masterclass. Késia, você tem um perfil no LinkedIn? Obrigado por me lembrar, Késia. Tenho sim. E vou compartilhar aqui com vocês. Aqui os meus contatos. No LinkedIn, vocês podem me encontrar como Jean Gonçalves mesmo, tá? Mas tem aqui o meu WhatsApp para quem quiser entrar em contato e meu e-mail. Quem quiser entrar em contato pelo WhatsApp, eu passo também depois as minhas redes sociais, vocês podem me seguir. Vou deixar aqui para vocês, um pouquinho para vocês estarem anotando. Silas, em quanto tempo você estima que essas tecnologias de monitoramento evoluam de estar em nossos bolsos para dentro dos nossos corpos? Além, o cara foi que exterminador futuro. Skynet, além de microchips como tatuagens, e até que ponto teremos a liberdade de escolha em agir de outras formas nesse sistema que tende a não permitir outras? Caraca, Silas, eu tenho 3 minutos só, mas vamos lá. Muito pouco tempo, e isso não é papo de filme de ficção científica, mas isso é quase uma realidade mesmo. Tá? Então você tem empresas desenvolvendo microchips que vão monitorar a todo momento a tua saúde. Então vão monitorar basicamente tudo no teu sangue, vão identificar já se tem algum desequilíbrio de vitamina ou de outras necessidades biológicas antes mesmo de você adoecer, vão já fazer um teste rápido para que você identifique que você contraiu alguma infecção ou algum vírus, e vão avisar você na tela do seu celular. Já tem empresas hoje desenvolvendo e patenteando, inclusive, produtos que fazem esse tipo de coisa, e é mais informação ainda nas mãos de organizações da iniciativa privada. Isso é só um dos exemplos. Se a gente for falar de casas inteligentes e de cidades inteligentes, onde a sua casa está toda conectada no teu smartphone, que, gente, isso é realidade, já existe, não é coisa que vai acontecer amanhã. Isso já existe. É uma coisa que está acontecendo. Então, assim, quando você me pergunta em quanto tempo para estar dentro dos nossos corpos, acho que provavelmente deve estar acontecendo já, Silas, e para popularizar isso talvez não demore tanto. Até que ponto teríamos essa liberdade de escolha? Eu provavelmente acho que não vamos ter muita liberdade de escolha, que vai existir movimentos sociais e políticos que vão tentar ser contra e revolucionar, e eu apoio tentar ter um meio termo nisso tudo, mas aí é uma discussão que poderia levar outras várias horas. Arnoldo, se ninguém tiver mais perguntas, você poderia falar um pouco sobre a parte financeira? Quanto uma empresa deve investir em publicidade nas redes? Gente, depende da tua empresa, depende do teu objetivo. Uma empresa de pequeno porte, se você é empreendedor, redes sociais, se você estiver investindo mais que R$ 200 por mês, só em mídia, em publicidade, sem falar, se você contratar uma agência, vai ter o custo da agência, a mão de obra da agência. Se você contratar um profissional, vai ter o custo do profissional. Mas se você está gastando mais que R$ 200, R$ 300 de impulsionamento em mídia, de uso em mídia, para pagar ads,
por mês, você está cometendo loucura, porque você consegue fazer tudo com 200 e 300 reais, se é uma empresa de pequeno porte, se você é autônomo. Se a tua empresa for de médio porte, geralmente ali no teto de R$ 1.000 para uso de mídia, claro que vai variar, eu estou só dando uma média, mas vai variar de empresa para empresa. Em uma empresa de grande porte, tem empresas aí que gastam de 5 a 10 mil reais mensais só com pagamento em mídia, mas aí, claro, a gente está falando de empresas de grande porte. Tá? Então, eu só dei uma média aqui para vocês. 15h30, gente. Acabou meu tempo, 15h31. Galera da agência que estiver por aí, quiser fazer algum encerramento, antes disso, agradeço a interação de todos vocês, agradeço a atenção de todos vocês, muito obrigado por compartilhar essa 1 hora em plena tarde de quarta-feira. Agradeço de coração por permitir ter a minha atenção aí. Quem quiser pode entrar em contato comigo, a gente também pode bater um papo no privado sobre esses assuntos, eu amo falar sobre isso. Kézia, obrigado Arnoldo, obrigado Ian, obrigado Daiane, obrigado Silas, obrigado todo mundo que entrou em contato comigo. Fran, é contigo agora. Obrigada, Jean. Valeu, muito boa a sua Masterclass de hoje. Agradecemos aí sempre a sua disponibilidade. E para quem poderá participar, então amanhã a gente tem mais uma Masterclass e sexta-feira finalizando a nossa segunda edição. Tá bom, pessoal? Então, isso aí. Boa tarde a todos. Até amanhã. Tchau, tchau.